você como alguém que sempre ousou sonhar e acreditar nos sonhos de Deus. Quero me lembrar dos verões, quero me lembrar das canções e das lições que me ensinou. Se eu pudesse, voltaria atrás e te beijaria muito mais. Mãe, ouviria mais os seus conselhos. Sinto tanta falta do teu cheiro, de acariciar os seus cabelos, mas a prova é Deus te colher. Minha esperança é que na eternidade eu vou te ver. Na eternidade, sem sentir saudade, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Na eternidade,
se pôs, a dor não se foi. O que é que eu vou fazer? Cansei de chorar, cansei de sofrer. Eu quero ver o sol brilhar, trazendo esperança para o meu viver. Deus vem me socorrer, estende a tua mão, derrama azeite em mim, sara o meu coração. Deus faz-me reviver em meio à provação. Revela o teu poder a mim, o milagre que eu preciso está em ti. O sol já se pôs, a dor não se foi. O que eu vou fazer? Cansei de chorar, cansei de sofrer. Eu quero ver o sol brilhar, trazendo esperança para o meu viver. Deus vem me socorrer, estende a tua mão, derrama azeite em mim, sara o meu coração. Deus faz-me reviver em meio à provação. Revela o teu poder a mim, o milagre que eu preciso está em ti. Se eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa se levantará. Filho, estou aqui, estendo a minha mão. Eu vim cuidar de ti, sarar teu coração. Te faço reviver em meio à provação. Sinta. Queridos, coloquemos em pé, abramos a nossa Bíblia, o Salmo de número 95, o Salmo de número 95. O salmista, ele diz: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças e vitoriemo-no com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelha de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como foi em Meribá,
como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Estamos na casa de Deus para aproximarmos de Deus, adorá-lo em espírito e em verdade. Nós vamos estar orando com a nossa irmã Alexandra, uma oração de louvor, de gratidão, alegria e a oportunidade que temos de estar na casa do Senhor para exaltá-lo e glorificá-lo. Pai amado, Pai querido, obrigado, ó Pai, por mais um dia de nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio, ó Pai, de estar mais uma vez na Tua presença. Obrigado, ó Pai, por essa chuva, por esse tempo gostoso. Obrigado, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Te louvamos, ó Pai, pela oportunidade, ó Pai, de aprender mais da Tua palavra. Abençoe, ó Pai, esse culto, abençoe os irmãos que não pôde vir, vai de encontro a cada um, Senhor. E que o Senhor esteja, ó Pai, nos guardando cada dia mais na Tua presença, nos fortalecendo e nos guiando, ó Pai. Obrigado, porque nós temos o livre acesso de chegar até o Senhor, ó Pai. Obrigado por tudo, em Cristo Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Queridos, abramos nossa Bíblia em Hebreus, capítulo de número 3, do verso 7 ao verso 11. Texto este da nossa meditação nesta noite. Hebreus, no Novo Testamento, página 234, Hebreus capítulo 3, 7 a 11. A palavra do Senhor diz: assim, pois, como diz o Senhor, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Meus queridos, o autor da carta ou do livro de Hebreus é desconhecido. Há muitas cogitações quem que o escreveu. Mas quem escreveu um livro ou a carta tinha como objetivo que havia muitos crentes, os filhos de Deus, estavam abandonando a fé. Então quem escreveu para incentivá-los a permanecer fiéis, inabaláveis na fé. E aqui no capítulo de número 3, o autor, ele mostra para os leitores daqueles dias e para nós também, hoje,
que há um aviso solene de Deus. Então, quando nós viajamos, ou mesmo quando nós andamos pela cidade, nós vamos descobrir que há muitos avisos e sinais de orientação, sinais de advertência, a curva, morros, declínios e tudo mais. Então, o próprio Deus também, Ele colocou na sua palavra muitos sinais para que nós possamos dirigir e conduzir a nossa vida cristã de acordo com o propósito e a vontade dEle. Porque Deus, Ele quer o melhor para cada um de nós. Então, nesse texto, nós vamos tirar algumas lições preciosas para o nosso coração. Então, o autor, ele começa dizendo e falando que um dos grandes sinais dos avisos de Deus é que há uma grande oportunidade. Ele está dizendo da maior oportunidade que o pecador ele tem e que nós temos. Ele diz o seguinte: hoje. Então ele não está dizendo ontem, ele não está dizendo amanhã, mas ele está dizendo a maior oportunidade é hoje. Então é uma questão de urgência da salvação. Então hoje é a oportunidade que Deus concede ao pecador de reconciliar com Ele. Hoje. Então a grande oportunidade, a maior oportunidade é hoje. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele disse, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo da salvação. Eis sobremodo o tempo da oportunidade. Eis o dia da salvação. Então, meus queridos, cada manhã que nós levantamos e caminhamos durante o dia e chegamos à noite, é a oportunidade que Deus concede ao coração do pecador, a oportunidade da salvação. Amanhã pode ser muito tarde, mas hoje é a oportunidade. Meus queridos, no livro de Gênesis 6, quando a Bíblia fala da história de Noé, a construção da arca, então quer dizer que, mais ou menos, Noé gastou 120 anos na construção da arca. E esses 120 anos foi a oportunidade que Deus deu aos homens daqueles dias, porque a Bíblia diz que Noé era o pregoeiro da justiça. Então, 120 anos Deus deu a oportunidade dos homens se arrependerem e também entrarem na arca para a salvação. Mas não quiseram.
somente 8 pessoas entraram na arca e foram salvos, além dos animais. Queridos, Mateus capítulo 22, Jesus fala da parábola da boda. Quando um homem prepara a festa e pede que o seu servo saia depressa. Então, irmãos, a salvação já foi conquistada na cruz por Cristo. E a pressa para que o pecador venha participar da salvação, desta grande festa, o coração transformado e modificado. Quando Jesus diz para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em sua casa. Pressa. Então, hoje é o dia, é a oportunidade. Jesus na cruz, ele diz para um dos malfeitores, aquele que diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele diz, hoje estarás comigo no paraíso. Então, meus queridos, o primeiro aviso solene de Deus a nós é que a maior oportunidade é hoje. Que a porta está aberta para todos aqueles que queiram entrar. Mas ele fala também de um maior privilégio, não só da grande oportunidade. Ele diz o maior privilégio, ouvir a voz de Deus. Então, ouvir a voz de Deus é ouvir a voz do Evangelho de Jesus, que hoje, meus queridos, é transmitida por folhetos, a própria leitura, os cultos, de casa em casa, pela televisão, pelo rádio, pelos meios de comunicações, o Evangelho está sendo anunciado, pregado, é a voz de Deus chegando em cada coração. O primeiro capítulo de Hebreus diz, tendo outrora Deus falado de muitas maneiras, pelos nossos pais, pelos profetas, por sonhos, mas nesses últimos dias nos falou em Cristo Jesus, seu Filho. João capítulo 10, Jesus está dizendo, para estes o pastor ouve a voz e abre a porta para as suas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Então, meus queridos, o maior privilégio que o pecador tem é a alegria de poder ouvir a voz de Deus através das Escrituras. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde, é a voz de Jesus ressoando. Apocalipse diz que o Espírito e a noiva, a igreja do Senhor proclamam. Jesus diz, se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a cruz e siga-me. Então, meus queridos, nós temos a grande oportunidade que é o hoje. Nós temos o grande privilégio de ouvir a voz de Deus através da sua palavra, das Escrituras, através do Evangelho de Jesus.
Nós somos uma nação brasileira que tem ouvido e tem soado a mensagem da salvação nos 4 recantos do país. Privilégio de ouvir a voz de Deus. Que Deus tem algo extraordinário, que Deus tem algo maravilhoso para nós. Então, um aviso solene de Deus. Hoje, a maior oportunidade. Ouvir a voz de Deus, o maior privilégio. Mas agora o autor, ele diz também que dentro do aviso solene de Deus, há um grande perigo. É o perigo de endurecer o coração. Isto é, rejeitar a mensagem da salvação através do Evangelho de Jesus. Endurecer o coração, rejeitando aquilo que Deus tem para nós. Meus queridos, Faraó do Egito é aquele que viu com os seus olhos os milagres que Moisés fez pela intervenção do poder de Deus, mas a Bíblia diz o seguinte, que Faraó sempre endureceu o seu coração. Ele viu os milagres, ele viu as maravilhas e os prodígios de Deus, mas rejeitou, não quis. Pilatos, no julgamento de Jesus, ele mesmo chega a dizer com o seu coração: que farei então da pessoa de Jesus? Coração endurecido. O que eu vou fazer com Jesus? E ele preferiu lavar as mãos e deixar que Jesus fosse crucificado. Então, meus queridos, há um perigo de fechar o nosso coração, endurecer o nosso coração diante das grandes verdades de Deus. No livro de Atos diz que um chegou a dizer: por um pouco mais, Paulo me fez cristão. Quer dizer, faltou um pouco mais. Coração endurecido. Herodes, no livro de Atos, devorado por vermes. Coração duro para Deus, que ele achou que era o próprio Deus, e recebeu o louvor que era de Deus. Perigo, endurecer o coração. Zaqueu é o exemplo daquele que abriu o coração, recebeu Jesus. Lídia, diz a palavra que ela ouviu Paulo e Silas, e Deus abriu o seu coração para as verdades. Então o perigo, meus queridos, é endurecer o coração. Em Apocalipse 3:20, quando fala: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e serei com eles e eles comigo. Ele está falando para pessoas que eram de Deus, mas que estavam com o coração fechado para as coisas de Deus. Não quer estar atento. O maior perigo é endurecer o coração. Mas interessante, meus queridos, que ele fala também da maior bênção para aqueles que aproveitam hoje, para aqueles que ouvem a voz de Deus, para aqueles que não endurecem o coração para Deus.
ele fala do descanso de Deus, o meu repouso. Então, irmãos, o povo de Israel saiu do Egito para uma terra que manava leite e mel, como a terra do repouso, onde seria uma nação livre, liberta da escravidão do Egito. Meus queridos, nós temos um descanso aqui na terra, que é o nosso descanso quando nós encontramos a Jesus. Quando nós podemos dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então que em Deus, em Cristo, o nosso coração encontrou descanso, encontrou alegria, encontrou a paz. Mas a Bíblia fala de um descanso no futuro. É quando nós estaremos tomando posse da nossa nova morada. João 14, 6, 14, verso 1 a 6. Quando Jesus conforta os discípulos, que ele diz que ele voltaria para o Pai, onde ele estaria preparando uma morada, para que onde ele estivesse, nós também. A nossa nova pátria celestial. Nós temos a pátria brasileira, mas nós temos uma pátria celestial junto a Deus. Em Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé, mas agora aspiram uma pátria superior. Meus queridos, nós caminhamos nessa pátria, mas a nossa esperança é uma pátria celestial. É quando nós poderemos ouvir a voz de Jesus dizendo: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse da nova morada. Então, meus queridos, então há um aviso solene de Deus. A grande oportunidade, a maior oportunidade é o hoje, é o agora, é o momento. O maior privilégio que temos é de ouvir a Deus. O maior perigo é endurecer o coração, é fechar o coração para Deus. E a maior bênção é o descanso quando nós encontramos a Cristo. O maior descanso está nos aguardando no futuro, a nossa nova morada celestial. Então cabe ao pecador é estender as mãos e receber o grande presente de Deus, Jesus, como o único Senhor e Salvador da sua vida e do seu coração. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Pai Celestial. Ó Deus querido e Pai bendito, damos-te graças por este momento que estamos em tua casa para prestarmos culto a ti. Abençoa, Deus, cada vida que está agora em tua casa. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que não puderam vir, que a tua mão bondosa esteja protegendo, guardando e abençoando. Continua, Deus, abençoando a nossa pátria. Continue abençoando a nossa cidade. E te louvamos que o Senhor tem nos guardado e nos protegido de todo perigo. Esteja conosco, ó Deus, no restante da semana. Que sejamos abençoados, protegidos e guardados por ti. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus Pai
e as eternas consolações do teu Santo e Divino Espírito esteja sobre nós, sobre todo o povo do Senhor, hoje, sempre. Amém.